Então, fala galera, muito bem-vindo aí a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoia aí deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da imprensa de todo o Brasil falando sobre, o Flamengo que venceu o Palmeiras e vai comentar os lances polêmicos da partida aí, Teve um lance ali que marcou o pênalti para o Palmeiras, teve um lance ali que era para expulsar Gustavo Gomes, que chegou ali na canela de Luiz Araújo. Teve o lance de Arrascaeta e tudo mais nesse vídeo. Então, se até o final não pega nada sobre o Domingão aqui. Sem mais enrolações, e agora aí com o vídeo. Casa contra o pior time do grupo, mas com certeza precisa fazer... E o Fortaleza tendo muitos problemas, né? O Fortaleza parece que é um time que... Não, o Fortaleza meio de semana vai decidir com o Racing uma vaga na Libertadores, na Argentina. Além disso, não está passando nenhuma confiança para o seu torcedor nessa temporada. É isso que incomoda o torcedor do Fortaleza, a falta de confiança que o time... O time era altamente confiante. Sim. Agora não tem mais essa confiança. Vamos ver. O campeonato fica muito interessante. Eu concordo com o Bubu, porque é o seguinte, se o Palmeiras abre 7 pontos com 10 rodadas e a parada para o Mundial, todo mundo vai ficar remoendo 7 pontos de diferença para o Palmeiras. Todo mundo fazendo conta. O que eu tenho que fazer para chegar no Palmeiras? Agora, como a diferença é de 1 ponto, o campeonato vai seguir o seu curso normal. Claro que tem os favoritos para o Campeonato Brasileiro. É óbvio que Palmeiras e Flamengo são os favoritos para o Campeonato Brasileiro também. Eu esperava mais o Internacional, eu esperava mais o Atlético Mineiro, não esperava tanto do Cruzeiro e o Cruzeiro está chegando. Do Botafogo, do Ceará. Né? Então a gente está vendo a perspectiva de todos eles, mas acho que o Bubu falou que é espanholização, que é Palmeiras e Flamengo. Nos últimos anos tem aparecido um Botafogo de vez em quando. É um Atlético de Madrid, de vez em quando dá uma beliscada. O Galo, né? Tem uma tela, Silas, que mostra o Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada porque você destacava a importância e o quanto o Arrascaeta foi decisivo no jogo de hoje, mas tem sido brilhante no campeonato. É o melhor do campeonato até aqui para você, Silas? O Arrascaeta? Eu acho que ainda não. Mas ele já volta... a dar sinais daquele Arrascaeta que foi unanimidade, durante muito tempo. São os números do Arrascaeta em 8 jogos. Ele é o artilheiro com 8 gols, tem 3 assistências, é o segundo em assistência, sofreu 2 pênaltis. Olha só, vitórias garantidas com gol ou assistência, 5. E ele é o líder do prêmio ESPN Bola de Prata, então, portanto, hoje ele é o Bola de Ouro. É que até gol de bico do Arrascaeta é bonito, né? Ele faz gol de bico, ele faz gol no ângulo, ele fez um golaço no Cássio agora contra o Cruzeiro, aí jogou a bola lá na gaveta, assim, parece simples para ele, assim como para o Estevão parece simples, para ele parece simples também. E a gente fez o jogo do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín e eu fui na conferência de imprensa depois e falei para o Roger. Eu falei, o que você falou para o Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele falou para mim na conferência de imprensa. Porque são jogadores que quando você tem que, primeiro, preservar muito esses caras, você tem que saber a hora de tirar, qual jogo levar. Oscar e Luciano jogaram agora contra o Náutico no meio da semana, um campo molhado lá nos aflitos, e aí repercute no jogo seguinte fisicamente, é natural. Agora, o Arrascaeta, muito mais... Alan Patrick muito mais, mas ele é muito craque e ele, até o pênalti dele, tudo bem que o Everton quase caiu para trás lá, tentou tirar um sarrinho dele, mas até nisso ele é muito craque. Foi genial a cobrança de pênalti. Ele pensa muito o jogo. Quem batia o pênalti desse jeito aí era o Nelinho. Nelinho fazia, Ailton Lira fazia muito isso. Muita gente não vai lembrar, mas é uma galera que... E o Giovani, que é mais recente, né? O cabeça lá do Vasco. Mas assim, tá voltando a ser... O Arrascaeta que no próprio Mundial, os poucos minutos que ele jogou pela seleção uruguaia, ele mudou a cara da seleção uruguaia e quase classifica o Uruguai. Então, assim, é esse tipo de jogador que faz a diferença. Ainda bem que ele está aqui, né, no Brasil, para a gente estar assistindo ele. E tomara que continue. E a gente vai ver também a tela do Rossi, viu, Pascoal? Porque vocês estavam falando de como ele é decisivo também para o Flamengo nos pênaltis. Ele pega muito pênalti. Olha lá. Então, o Rossi em cobranças de pênalti pelo Flamengo. Defendeu 4 dos últimos 5, Pascoal. Que isso? Pegador de pênalti. É frio demais para pegar o pênalti. Mas o Silas jogou futebol, pode falar muito melhor que eu. Eu passei um pouquinho de tempo atrás do gol, vendo bater pênalti, né? Um pouquinho, uns 35 anos eu passei ali, vendo os caras bater pênalti. Quando vai bater o pênalti do Palmeiras,
Dá uma olhada no corpo do jogador na hora de bater o pênalti, diz muito o que vai acontecer. A não ser que ele seja genial. Sei. Se ele for genial, ele consegue ou virar o corpo ou virar o pé. Genial para bater pênalti, né? Porque o Piquerez é genial na lateral esquerda, ele é um monstro de lateral esquerda. Para bater o pênalti. O canhoto, você pode me corrigir, Silas, mas assim, o canhoto, a tendência dele bater no canto direito do goleiro, né? Isso. Ela pra cá. Cruzado. O Piquerez perdeu um pênalti famoso, que foi da Supercopa contra o São Paulo, que ele inverteu. Ele é canhoto, ele jogou no lado esquerdo do Rafael, o Rafael defendeu. Mas normalmente o canhoto, a tendência é ele bater no canto direito, né? O corpo dele já é voltado para... Não, e porque a bola sai e entra. Quando você bate no canto esquerdo, a bola entra e sai. Se não for muito na bochecha da rede, se o goleiro adivinhar, ele pega. É porque os goleiros... Do lado de lá, mesmo se ele adivinhar, a bola tá saindo. Tá jogando muito tênis, né? Que tênis, você pega o adversário canhoto, você já... Tá saindo. Não que seja fácil enfrentar, mas ele às vezes é mais previsível, né? Nessa daí, só na posição do corpo dele, o Rossi Malandro, pegador de pênalti, já se posicionou ali. Perfeito? Sim. Já sabia o que poderia. Então ele falou, eu vou escolher, ele tá virado para cá, só se ele virar o pé pro outro lado, ele bater em cima. Se ele bater embaixo, ele vai pegar. E ele bateu fraco, né, Pascoal? Bateu. Nem foi tão fraco, é que o Rossi tava ali já. O Piquerez não bate pênalti assim. O Piquerez bate logo na cara da bola, pra bola entrar pelo alto. É a característica dele. Ele bate firme pra bola entrar no alto. Assim quem bate é o Veiga. Assim quem bateu, o Estevão bateu 2 semelhantes a esse, entendeu? Que o goleiro dá rebote, depois vai brigar pelo rebote. Reinaldo, então, que tá no Mirassol agora. Bate alto, Reinaldo. Também, bate alto e forte. O Reinaldo tem uma variação grande. Tem. Aproveitamento absurdo. Nosso companheiro aqui de ESPN, Fábio Santos, pô. Fábio Santos também. Fábio Santos bateu um pênalti também. espetacular. Parou recentemente de jogar, perdeu poucos pênaltis. E esse pênalti, pra mim, determinou a sequência da partida. Né? Porque era um ritmo... Não, mas aí dá pro Palmeiras ficar reclamando, o pênalti não foi, o outro pênalti deveria ter sido marcado, se ele tem a chance de abrir o placar e desperdiça, Pascoal? Assim, eu vou partir do meu ângulo de visão. Para mim, nenhum dos dois foi pênalti. Mas se marcou o segundo, deveria ter marcado o primeiro. Você tá falando do Vitor Roque e do Arrascaeta. Se marcou o pênalti do Arrascaeta, aquele do Vitor Roque também foi pênalti, né? Tem um amigo meu que jogou futebol, que era brilhante jogador de futebol, que fala o seguinte, ajuda o juiz a marcar a falta. Ou seja, quando tem um impacto, o cara já também sofre o impacto. Entendeu? Não é o cara não sofrer o impacto. Então ajuda o juiz a marcar a falta. Mas isso aí acontece toda hora no futebol. Eu não marcaria, mas eu vou entender. O Ramon Abateabel marca toda hora essas coisas. Ele marca toda hora isso aí, é uma coisa normal. Falando do jogo, o jogo especificamente, o jogo você pode dividi-lo em partes. Nos primeiros, 16 minutos, porque se levou 6 minutos para decidir esse pênalti. 6 minutos, até os 16 minutos, o Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo. Ponto. A partir de perder o pênalti, o Flamengo parece que deu uma sentada e começou a trabalhar a bola. O Flamengo jogou sem pressa. O Flamengo quis tirar a velocidade do Palmeiras. Quis tirar a pegada do time do Palmeiras. Para tirar a velocidade do arranque do Estevão, a velocidade do arranque do Torres pela esquerda. Então, foi minando as ações do Palmeiras e conseguiu. Eu não critico o modo de jogar, porque cada treinador escolhe o modo de jogar. Né? Mas é o Flamengo. O Flamengo optou por isso porque sabe que jogar com o Palmeiras no Allianz é muito complicado. Optou por essas ações. E saiu vitorioso com o placar de 2-0. Então, quer dizer, deu certo a tática empregada pelo treinador. A bola anda mais também, né, Pascoal? Sem falar isso que você falou da escolha do Felipe, é porque a bola também anda mais rápido. Então, tentar tirar essa velocidade do jogo é uma tática. Para amarrar. E no segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras, né, gente? Vamos falar a real. O segundo tempo do Flamengo foi melhor que o do Palmeiras. Falando do futebol, Giai fez um jogo, para mim, impecável. Impecável. O Emiliano Martínez cansou na parte final do jogo, mas enquanto teve pernas, tomou conta do Arrascaeta. O Arrascaeta o lance do primeiro gol sai numa falha de marcação do Gomes, que vai dar o bote e não consegue tomar a bola. E aí abre todo aquele clarão na defesa do Palmeiras. Então, tudo tem explicação no futebol, né? E essas explicações acabam sendo muito mais claras, vendo o jogo de maneira que a gente tem a percepção dos fatos ocorrendo dentro de campo. Arbitragem, meu caro Pilhado. Eu já disse isso aqui uma vez. Hoje eu estava lá de manhã cedo na CBF, acompanhando lá a posse do novo presidente, que disse que os clubes terão direito daqui para frente de colocar ou indicar 2 nomes para a comissão de arbitragem.
tem que ser 2 não, tem que ser 15, tem que ser todo mundo, porque o que a gente vê hoje no estádio do Palmeiras merece um estudo antropológico mais aprofundado. O cara marcou um pênalti que ninguém tem certeza que foi. Sabe por quê? Porque as câmeras não são escolhidas por quem está ali no comando do espetáculo. É para quem cede, é por quem cede os direitos de transmissão. Ou seja, é a câmera onde está a câmera da televisão. Não é a câmera onde tem que ser, como é lá no campeonato inglês. Se tiver que distribuir 50, vai ter 50 câmeras no campo. Se tiver que ser 100, vai ter que ser 100. Se tiver câmera no telhado, no céu, lá na ponte que partiu, vai ter que ter. Mas aqui não. Aqui é diferente. Aí depois, acharam a joelhada normal do Everton, dando no Léo Ortiz. Ora bolas. Todo joelho, todo goleiro sobe com o joelho levantado. Agora, e a sequência do movimento? Não é agressão? Por que não marcar pênalti no Murilo em cima do Arrascaeta? O cara nem na bola foi. Ele abandonou o lance para botar o braço. Aí pode ter sido teatro, pode ter sido encenação, ele pode ter forçado um pouco mais a queda. Agora que foi pênalti, foi pênalti. Então, amigo, a arbitragem hoje é paradigmática. Merece ser guardado o tape do jogo e botar na mesa do seu Samir Charo e falar assim, isso aqui não pode mais acontecer, pilhado. Ó, o Viga já deu a opinião dele. Eu vou perguntar para a mesa, né? Velho Vamp, vou perguntar primeiro para você, vou perguntar para o Flávio também, para o lance que foi decisivo no resultado. Tem o lance do Varela, mas que o Rossi defendeu o pênalti. Que fase do Rossi, por sinal, tá? Eu sempre fui, Marcos André, você que gosta quando eu assumo, eu sempre disse que eu não acho o Rossi um goleiraço para ser o titular do Flamengo. Sempre disse isso. Mas a fase do Rossi, ela tá calando minha boca bonito. O Rossi tá agarrando muito. O Rossi cresceu muito nesse Flamengo e foi decisivo hoje de novo, pegando o pênalti cobrado pelo Piquerez. Agora, tirando o lance do Varela, eu queria botar na tela o lance do Arrascaeta que tá gerando polêmica. Sei que eu vou ser atacado, sei que eu vou ser chamado de clubista, mas é aquele pensamento do pilhado vaquinha. Ele vai cagando e andando. Cagando e andando. Ele não para de andar enquanto ele vai cagando. Então, eu dando a minha opinião, tá? Vou pedir pro Kaique botar a imagem na tela. Eu não acho que teve a força para derrubar o Arrascaeta do jeito que ele cai. Mas eu achei pênalti. Eu achei pênalti porque o Murilo abandona a bola, o Murilo abre o braço dentro da área, numa imprudência surreal, porque ele abre o braço, ele abandona o lance e coloca o braço à frente do Arrascaeta. O Arrascaeta, malandramente, né, ele se joga, sim. Mas olha aí, como é que a gente vai dizer que claramente não foi pênalti nesse lance? O Murilo, ó, ele esquece a bola e ele abre o braço. Então, para mim, pela imprudência do Murilo e pelo contato, eu daria o pênalti. Acho que teve a força para derrubar o Arrascaeta do jeito que ele cai? Não, não acho. Mas, na minha opinião, Flávio, Vamp, vou querer escutar o Piperno também, essa abertura de braço, ó, na frente do Arrascaeta, e o abandono da bola, eu marcaria o pênalti. Vamp e Flávio Prado. Eu marcaria também, né? Marcaria o pênalti. Eu tava, né, escutando até o Piperno nos comentários, o Nilson César. Todo mundo achou que foi pênalti mesmo. Ninguém questionou dizendo que não houve o pênalti. Para mim foi pênalti, sim. Eu não daria nenhum dos dois pênaltis, nem esse nem o outro. Você descreveu o lance com perfeição. O Murilo vai, estica o braço, encosta no Arrascaeta e ele se joga. Se se joga, não foi nada. Você pode encostar o braço no outro, você não pode derrubar o outro. Eu não daria nem esse e nem daria o pênalti que foi dado a favor do Palmeiras. Nenhum dos dois. Ô Flávio, mas o fato dele ter abandonado a bola, colocado o braço à frente do Arrascaeta, o Arrascaeta, claro, não foi para a queda que foi, mas não pode atrapalhar o Arrascaeta? Não, a marcação
Pela regra, teria que ser. Ele foi derrubado pelo jogador do Palmeiras? E para mim, não foi. O Murilo estica o braço, faz um movimento, bom, mas ele derrubou o Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se jogou. A partir daí eu já não daria. Claro que não é um pênalti absurdo como aquele do Vitor Roque, tá, é outra coisa. Mas eu não marcaria, não. Houve o toque, mas não foi o suficiente para derrubar, portanto, ele aproveita esse toque e se joga. Por isso que eu não marcaria. Mas o pênalti não é só quando quebra a perna, gente, quando sai sangue. Se você está em movimento, se você está dando um drible no cara, vai sair na cara do gol, o cara não faz uma outra coisa que não seja colocar o braço, é pênalti, acabou. É pênalti. O cara não fez nada no lance, ele não foi disputar o lance, ele tentou barrar o Arrascaeta de alguma forma, de alguma maneira. E o artifício que ele encontrou foi colocar o braço. Não precisa quebrar a perna, não precisa sangrar, não precisa ter hematoma, pode ter queloide, não precisa ficar roxo. O artifício que ele usou foi arriscar. Se arriscou, meu amigo, se deu mal para não dizer outra coisa. Por enquanto, eu achei pênalti, Viga achou pênalti, Vampeta achou pênalti e o Flávio não achou pênalti. Já dá para ver que não é um lance escandaloso, como alguns palmeirenses, não todos, estão questionando. Fábio Piperno, vamos dar a voz a um torcedor palmeirense que durante o jogo disse que marcaria o pênalti, Piperno. Mudou de opinião ou não, você que comentou o jogo aqui na Jovem Pan. E outra, burrice do Murilo, né, Piperno? Foi muito pouco inteligente. Para mim, pênalti. A gente pode discutir se o toque do Murilo teve força suficiente para derrubar ou não. Ok, isso é uma dúvida que eu acho uma dúvida honesta. Mas a verdade é aquela coisa, o jogador também, ele tem que ser minimamente inteligente. Outro dia foi o Ferrarese de São Paulo contra o Náutico. Foi uma expulsão, aquilo foi um burrocídio. Quer dizer, o juiz tinha acabado de expulsar o jogador do Náutico, ele vai lá dar um carrinho daquele e tá esperando o quê? Óbvio que ele foi expulso. Então, o jogador tem que ter mais lucidez. O Murilo sabe que o juiz já tinha apitado um pênalti em favor do Palmeiras em um lance que também... Ficou 6 minutos no VAR, né? Pois gerava um lance que gerou discussão, ficou um tempão no VAR. Um lance difícil. Eu duvido que exista alguém assim com 100% de convicção em relação à posição do Varela. Mas, enfim. Então, se o Murilo... Se todo mundo em campo sabia já daquele histórico, como é que ele vai... cometer um ato uma ação que vai gerar esse tipo de dúvida. Tá na cara que o árbitro ia lá para marcar. Então, primeiro, eu acho que ele colocando o braço, ele faz uma ação que, obviamente, não é uma ação natural e ele pode impedir a progressão do jogador do Flamengo. A dúvida é se foi com força suficiente ou não para o Arrascaeta fazer depois toda aquela encenação. Mas aí, dane-se o que o jogador do Flamengo fez. O Murilo deu margem para esse tipo de interpretação. Outra coisa, para mim, também não é um lance de difícil avaliação a partir do momento que o árbitro chega no VAR. E aí ele vai para o VAR e fica uma eternidade. Quer dizer, será que ele está precisando de um oftalmo? Aí eu indico o doutor Caio, que fez a minha cirurgia aqui, resolve fácil o problema dele. Porque não é possível ir lá para a casinha do VAR e ficar a vida inteira para marcar. Eu concordo com o Piperno. Ele viu o lance e acabou. Não tem que ficar olhando várias vezes, não tem que ficar... já viu todos os ângulos. Tem que decidir. Então, aqui na mesa, 4-1. 4-1. 4 acharam pênalti e o Flávio Prado não achou pênalti no Arrascaeta. Mas sobre os outros lances da arbitragem, o do Varela, a gente vai colocar aí na tela, tá? Porque muito rubro-negro reclamou. E aí eu tenho que ser justo. Eu não consigo ter uma conclusão se foi dentro ou fora da área. Aí a pergunta... tá aí o lance, cadê? Onde ela bate? Tenta pegar o momento que ela bate, Kaique. Mas aí não dá pra ver se ele tá dentro ou fora, né? Esse é o melhor ângulo pra ver, anda mais,
eu de verdade, eu não consigo definir se foi dentro ou se foi fora da área. É por isso, Flávio, que aí eu vou te chamar, que eu vou chamar o Vamp depois para falar do Arrascaeta, que para mim é o que tem maior propriedade para isso diante do craque que foi. Agora, esse lance, Flávio, se você está no VAR e você não consegue ter uma conclusão, a instrução, a regra manda você dar o pênalti ou você não dar o pênalti, Flávio Prado? Existe um protocolo do VAR que é pouquíssima intervenção e só entra se houver erro crasso. É um lance que todos nós somos na dúvida de posicionamento, no meu até do movimento se foi natural ou não, porque em câmera lenta parece que não é, mas ele pula e aí é um movimento que no meu modo de entender é um movimento natural. É muito rápido para dar tempo dele dar um soco na bola. Aí o árbitro, a gente olha pela câmera de trás, ele está muito bem colocado. Ora, lance de dúvida segue o que está dentro do campo. É essa a ordem. O VAR é para corrigir erro crasso, erro grave. Não é o caso aí. Aí, talvez, se você perguntar aqui, vai dar talvez 3-2, 3-3, eu não sei. Né? Lá somos 5, né? 5. Pode dar 3-2, pode dar 4-1, pode dar, sei lá. Porque realmente é um lance de muita dúvida. Se é lance de muita dúvida, não é lance de VAR. O VAR é para corrigir erro crasso. O VAR daqui do Brasil é chato, ele perturba, por isso que eles não são chamados para torneio nenhum, porque eles apitam o jogo no lugar do árbitro. Não era lance para o VAR ser chamado, porque é um lance de dúvida. E o árbitro está extremamente bem colocado. Então, realmente, é uma intervenção indevida mais uma vez. Então, Flávio... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, que a imprensa aí repercutiu tudo sobre essa polêmica aí, né, dos dois lances aí, que foi ali, né, de Arrascaeta, né, onde muitos disseram que foi pênalti, né, foi puxado na grande área. Teve o pênalti do Palmeiras ali, que muitos acreditaram que foram fora da área, né, não tinha uma conclusão certa ali, mas mesmo assim o juiz quis, né, aprovar ali a lance do pênalti. Teve também o lance de Gustavo Gomes acertando a canela de Luiz Araújo, e mesmo assim o VAR não chamou para aplicar nem o segundo cartão amarelo, né, do jogador do Palmeiras, que aí ficaria muito mais, né, difícil do Palmeiras pressionar o Flamengo, né, mas apesar dos pesares, né, o Flamengo aí sofreu com o erro da arbitragem, né, o Flamengo conseguiu a vitória fora de casa, né, uma vitória gigantesca, e assim, né, se aproxima cada vez mais do Palmeiras, né, quem sabe na próxima rodada já pode ser líder. Deixe sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.